Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma transmissão acadêmica da 11ª semana Rede Pedagógica, da teoria à prática. E hoje é um dia muito especial, Dia do Professor. As nossas homenagens a todos que são professores, a você professora, a você professor. Nós temos uma alegria muito grande de estar nesta comunidade de educadores. Grande parte da rede pedagógica é de professores. Eu sou professor, a Érica é professora. Nós temos muito orgulho, muita honra de ser professores. Eu conheço muita gente que tem um monte de profissão, mas diz, olha, eu prefiro que me chamem de professor. Eu quero ser conhecido como professor, porque essa é uma missão, é uma carreira muito importante, das mais importantes da sociedade. O professor. E hoje nós temos aqui, gente, um minicurso sensacional, Inclusão, Teoria e Prática, com a professora Edeilce Buzar. Edeilce Buzar, ela está em Portugal, está ministrando este minicurso. Sensacional, gente. E eu gostaria aqui de comentar com vocês, muitos aqui estão perguntando sobre inscrições, né? Como é que faz para inscrever, se pode fazer a formação depois. Pode sim, gente. Olha, para se inscrever é só você acessar www.rpead.com.br. A 11ª semana Rede Pedagógica é o primeiro curso que aparece, é grátis. É só você clicar, se cadastrar, se inscrever, acessar os conteúdos. Você tem 30 dias para fazer a formação no seu tempo. Você pode fazer um conteúdo várias vezes, tá? Os conteúdos que você achar mais densos, você pode fazer, refazer, baixar as apresentações. Inclusive tem a apresentação da professora Edeilce, que a produção já está disponibilizando para vocês. Gente, olha só, eu mostrei aqui alguns livros que eu vou comentar aqui ao vivo com a professora Edeilce. Deixa eu ver se eu já encontro ela aqui. A professora Edeilce. Mostrei aqui alguns livros, né? Livros que têm a ver com o tema da inclusão. Mais um recadinho aqui sobre o sorteio, gente. Para participar do sorteio, são vários sorteios. 2 Pix de R$500, vários Pix de R$100, vários kits de rede pedagógica com camisa igual a essa, camisa, CD e livro, né? E também 6 mochilas que foram ofertadas pela editora Moderna com vários livros. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Olha só, alguns dos livros. Deilce, tudo bem, querida? Olá, Paula. Tudo bom? Olha só, gente, a mochila, vou mostrar os dois lados para vocês, ó. É uma mochila muito bacana. Essa aqui tá vazia porque eu tirei os livros, mas para mostrar para vocês o interior, toda forradinha, né? Uma mochila pesada, mais pesada ainda porque vai cheia de livros. Deilce, eu gostei muito da sua primeira live aula. As pessoas que estão chegando agora, gente, nós temos um carinho muito grande para a Deilce, porque é uma pessoa muito inteligente, muito bem preparada, que ocupa uma função muito importante na Universidade de Brasília, lecionando inclusão e especialmente inclusão de pessoas surdas. Educação de pessoas surdas. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, viu, Deilce? Muito bem posicionada. Realmente uma professora, né, que faz parte aqui da rede pedagógica e que muito nos orgulha. Mas fala um pouquinho para a gente, Deus, sobre a sua pesquisa aí em Portugal. O que exatamente você está pesquisando? Oi, Paula. Então, eu estou aqui fazendo meu pós-doc, tentando compreender a inter-relação entre o mundo surdo e o mundo não surdo. Está dando para ouvir bem o que eu estou falando? Tá sim, Deus. Ah, tá, que eu estou escutando uma segunda voz.
Então, o meu pós-doc é no intuito de compreender a inter-relação entre o mundo surdo e o mundo não surdo. E fala exatamente dessa política de inclusão, né? Dessa questão do reconhecimento de uma interculturalidade. Como é que o estudo, 95% dos estudos são filhos de ouvintes, e eles têm na escola uma grande maioria de ouvintes, e a gente tem grandes dificuldades para compreender, por exemplo, processos inclusivos em relação à pessoa surda, que envolve a questão de identidade, de aquisição de primeira língua, de segunda língua. Então, eu estou fazendo grupos focais, escutando pessoas surdas, escutando profissionais da área da educação de surdos e profissionais que trabalham, que não conhecem surdo, pessoas que não conhecem surdo, que não têm contato, para poder compreender o que é que acontece, quais são os obstáculos dessa relação, o que é que a gente pode fazer para melhorar, quais são os pontos fortes dessa inter-relação e ver se a interculturalidade pode ajudar na construção de uma ponte de reconhecimento entre o mundo surdo e o mundo não surdo. Muito bem. Lewis, nós temos aqui várias pessoas comentando, dando um ecozinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reiniciar a sua inserção na live e a produção vai te ajudar aí para a gente ajustar esse áudio, combinado? Combinado. E nós temos hoje também, gente, essa aula sendo interpretada em Libras no perfil no perfil Rede Aprendizagem do Instagram, tá? Então você pode, você que quiser, indicar para alguém que precisa, né, de acompanhar em Libras essa transmissão, é só você indicar o perfil Rede Aprendizagem. Pessoal, eu estava mostrando aqui esses livros, nós vamos comentar com a professora, né? Ela já comentou um pouco sobre esse assunto, que é o objeto desse livro, Manicômios, Prisões e Conventos, de Irving Goffman. Um livro bem interessante, né? Ela vai comentar com a gente este livro. Eu também mostrei para vocês aqui, esse livro aqui de um autor alemão, está traduzido para o inglês, né? The Struggle for Recognition. Muito interessante esse livro que fala sobre multiculturalismo, que tem a ver também com inclusão. E mostrei também esse livro aqui, Extraordinário, tá? Um livro bem bacana, que também você pode trabalhar a inclusão com ele. Tá? Nós vamos comentar daqui a pouco um pouco mais, né? A professora Edeilce Buzar é uma referência nacional e até internacional em educação de pessoas surdas. Não é? Então, gente, levar a educação a sério é levar a inclusão a sério. E a professora Edeilce, não é? Ela vai compartilhar aqui com a gente conhecimentos, né? Pesquisas, experiências, teorias que compõem, né, a formação dela. Tá joia, gente? Deixa eu falar para vocês aqui sobre os sorteios. Para participar dos sorteios, é só você acessar www.redepedagogica.com.br/sorteios. Quem quiser estudar mais sobre educação de surdos e Libras, nós recomendamos o curso que a professora Edeilce tem aqui na Rede Pedagógica, tá? Educação de Surdos e Libras, um curso sensacional para você aprender educação de surdos e também aprender Libras. O curso você pode acessá-lo em www.redepedagogica.com.br/cursos ou então em www.rpead.com.br. O curso é muito baratinho, só R$ 200, tem certificado de 60 horas, um curso muito denso, com muito material. E você que está inscrita ou inscrito na 11ª Semana Rede Pedagógica, ganhou um cupom de R$ 150 para fazer um curso à sua escolha. E por que não fazer o curso da professora Edeilce? Educação de Surdos e Libras. Com o cupom, o curso vai sair quase de graça, por apenas R$ 50. E você que é assinante da Rede Pedagógica, que paga no máximo R$ 10 por mês,
porque tem a opção também de pagar R$ 100 por ano. Você tem 2 cursos à sua escolha todos os anos. E nós recomendamos, então, o curso da professora Edeilce, Educação de Surdos e Libras. Além disso, né, o assinante acessa todas as semanas Rede Pedagógica. Eu quero aqui recomendar a segunda semana Rede Pedagógica, que é toda ela sobre inclusão. Tem a participação de muitos professores de referência, né? E esse tema, inclusão, ele é esmiuçado. É um tema que realmente é aprofundado na segunda semana Rede Pedagógica. Eu recomendo. Quero mandar aqui abraço para Rose _ 1605 _ também para Vera.Moraes.52459661, também para Maria da Soledade de Lira. Maria da Soledade de Lira. Muito bem. E também aqui um abraço para Josiane.almeida.33. Olha só, ela está falando que vai fazer esse curso. Vale muito a pena fazer, gente, porque Deus sabe. Ela sabe, e não é só você repetir os sinais, não. Ela sabe os fundamentos, né, da educação de surdos. Por isso o curso não se chama Libras. Não é só a questão das Libras, mas é de absorver os fundamentos da educação inclusiva para pessoas surdas. Gente, olha, hoje ainda vamos liberar as inscrições para a 12ª semana Rede Pedagógica, que terá o tema socialização. Já estamos, né, dando uma tocada neste assunto aí, em algumas lives, aula aqui na 11ª semana. É um tema muito relevante. Vai acontecer em janeiro. Fique de olho para você se inscrever. Olha só, quero mandar aqui um abraço para rosa.santos.5249. Gente, olha só. Mais um recadinho aqui para vocês. Nós liberamos agora há pouco a segunda videoaula do professor Lino de Macedo. Ficou faltando essa parte, né, da videoaula dele. Foi liberada agora há pouco. Se você ainda não fez, pode fazer depois. Está no canal da Rede Pedagógica no YouTube. www.youtube.com/sedecanal/Rede Pedagógica. É só você colocar YouTube Rede Pedagógica no Google que já aparece. É um canal que tem um montão de inscritos. E você também pode se inscrever nesse canal para receber conteúdo pedagógico da mais alta qualidade. Gente, olha, não sei se vocês viram, mas o Paulo Tati, da Palavra Cantada, mandou homenagem para vocês. A Palavra Cantada compôs uma música em homenagem aos professores, em especial dos professores da Rede Pedagógica. Então, se você não ouviu a música, nós recomendamos que você escute, muito bacana. E nós também tivemos aí, todos nós que estamos fazendo a 11ª semana Rede Pedagógica, uma homenagem do nosso professor Diogo Almeida, o humorista Diogo Almeida, de Vida de Professor, gente. Ele mandou aí uma saudação especial para todas vocês, para todos vocês, para todos nós, né? O Diogo Almeida, que foi o primeiro professor da primeira semana Rede Pedagógica. Ele que abriu todo este projeto aqui, gente. Foi fantástica a participação dele. É a primeira live lá da primeira semana Rede Pedagógica. Se você não fez, vale a pena fazer, tá? Vamos, então, aqui introduzir a professora Edeilce Buzar, agora sem o eco. Vamos lá, gente. Eu quero aproveitar muito bem a presença aqui da professora Edeilce. Ela está em Portugal e lá o fuso é bem diferente. Como é que está? São 5 horas a mais aí, Edeilce? 4 horas. 4 horas. Agora melhorou o som. Melhorou, tá ótimo. Ah, que bom. Aqui são 4 horas de diferença. Já está quase da meia-noite. Ah, nossa, é bem tarde aí. Vamos lá então, Edeilce. Eu mostrei aqui um livro, não é? Esse livro do Irving Goffman. Manicômios, prisões e conventos, desculpa. Então, Edeilce, comenta para a gente este livro aqui, o objeto deste livro. Na verdade, a gente falou no início, né,
da questão de como as instituições são organizadas com a estrutura e uma arquitetura de poder sobre o outro, de saber sobre o outro. Então, o Goffman, ele fez o estudo das instituições e descobriu que tem uma arquitetura que se repete nos manicômios, nas prisões, nos conventos, e que se reproduz também em escolas, em presídios e tal, que é uma estrutura onde você pode controlar tudo que o outro faz, que o sujeito faz, o sujeito que você quer corrigir, que você quer colocar dentro de uma média. E então, o que a gente está falando desde o início aqui é de uma invenção de uma norma para que a gente possa trazer todo mundo para o mesmo padrão, para a mesma regra, e quem está fora é desviado. E o Goffman vai dizer que, além disso, nós temos as instituições totais, instituições que contribuem com a perpetuação dessa norma. Então, as escolas também estão nessa arquitetura, que ao mesmo tempo que ela é física, mas ela tem uma arquitetura social, nessa imposição de uma regra, de um padrão, de uma referência. Então, a educação, a escola acaba reproduzindo também isso. Então, pensar em educação inclusiva requer pensar como é que a gente vai lidar num contexto em que tem uma regra que é imposta, que você só pode falar de uma forma, você só pode escrever de uma forma, você só pode ler de uma forma, ser avaliado de uma forma. Por isso que a gente está com tantos problemas na prática pedagógica, né? Porque a gente não consegue fazer essa conexão de como é que o contexto social vai favorecendo, vai permitindo essa perpetuação chegar na escola e excluir sujeitos, excluir estudantes, né, que tem um desenvolvimento diferenciado, mais diferenciado ainda, porque todos nós somos diferentes, mas sujeitos que têm essa marca em seu desenvolvimento de diferença, que acaba impactando na comunicação, na mobilidade, e isso tem que repercutir também na aprendizagem, né? E como é no ensino. Como é que a gente vai trabalhar se a gente quer enquadrar todo mundo sob a mesma égide, sob a mesma regra? Então, é isso que o Goffman percebe que as instituições acabam reproduzindo. Então, a ideia é que a gente possa refletir sobre nossa prática pedagógica para que ela deixe de reproduzir, para que ela acolha, que ela inclua a partir da diferença, não só da igualdade. A gente tem igualdade de direitos, mas todos nós somos diferentes, alguns bem mais diferentes. Ah, muito bem, gente. Aparece invertida a imagem por conta do Instagram, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Olha, Irving Goffman é um autor canadense, Manicômios, Prisões e Conventos. Inclusive, este livro também tem muito a ver com o próximo tema da Semana Rede Pedagógica, que é socialização. Não é? A socialização ela é sempre coercitiva, só que dentro da instituição total, a socialização é absolutamente coercitiva. É uma coisa interessante, né, Deus? Porque ele vai mostrar, por exemplo, que a pessoa que se torna o interno, ela perde a sua individualidade. Sim. As roupas das pessoas são, né, tiradas, passa a usar uniforme, né? E a gente vai vendo isso se repetir, né? Em todas as instituições, nas escolas também, né? Padronização, nos uniformes. Hoje isso tem mudado um pouco. Mas a gente, os professores, as práticas, metodologias, estão com mais dificuldade de serem mudadas. A gente continua seguindo todos os padrões. Os estudantes têm conseguido burlar um pouco mais essas regras, enfrentar um pouco mais. Mas a gente percebe muito essa repetição da uniformidade, né, do padrão, da referência, como se tivesse uma coisa certa a ser seguida. Assim, na verdade, é desumana, né? Essa socialização interna, né, dentro dessas instituições totais, é algo desumano, algo que destrói a personalidade da pessoa. Agora, o Goffman ele mostra uma coisa interessante, né, Neuci? Que as pessoas reagem, eles fazem ajustamentos secundários. Isso que você falou, burlar, né?
não tem como colocar o ser humano dentro de uma camisa de força. Ele sempre vai buscar formas de se expressar, de se exprimir, não é mesmo, Deilson? Sim, com certeza. E hoje, nessa reflexão que a gente está fazendo aqui, dessa construção, dessa invenção de uma norma escolhida por um grupo que tem o poder, que tem o saber, que escolhe o que é padrão, o que é referência, e que tenta incluir todo mundo sobre essa norma, e quem não consegue está fora, é desvio, é isolado, tem um comportamento estranho. Então, toda essa, vamos dizer, parafernália, essa instrumentação que a gente vai construindo para deixar o outro excluído, vai repercutir de maneira decisiva na educação inclusiva. Desde a antiguidade até os dias atuais, a gente vai vendo como nós vamos excluindo as pessoas com deficiência, as pessoas com transtornos globais de desenvolvimento, até as pessoas com altas habilidades de superdotação, que a gente poderia pensar, não, eles estão acima da média, é tranquilo. Não é tranquilo para eles também. Esse formato de escola com modelo único, com normas, com padrões e referências únicas, prejudica todo e qualquer aluno, não só o aluno com deficiência, mas todo e qualquer aluno. Então, a gente está fazendo essa reflexão, essa digressão sobre essas questões que a gente vai construindo, essas categorias, para trazer para dentro da escola. E para convocar a pedagogia. A meu ver, quando a gente diz assim, temos um problema na prática pedagógica, a gente está dizendo, cadê a pedagogia? Vem me ajudar a pensar, me resolver essa questão. É claro que a gente, por exemplo, começou com muitas reflexões filosóficas, sociológicas, mas para poder chegar no campo da pedagogia. Então, hoje, o Dia dos Professores, então, faz questão de dizer que os professores têm um papel essencial aí na construção, não só de uma experiência educativa dos estudantes, mas também na formação de uma sociedade, na reconstrução, né, de uma sociedade. É claro que eu não posso dizer que apenas um professor, que a atividade docente vai resolver. Não, claro que não. A gente tem que pensar em todas as condições sociais, estruturais, que estão em volta desse professor e que acabam contribuindo para que ele repita, que ele reproduza o que a sociedade convencionou, né, como normal, como certo. Mas nós precisamos urgentemente de educadores ativos, que produzam, que tenham autonomia em seu trabalho, que pense as relações familiares, que realize pesquisa, que trabalhe com as comunidades. Então, a escola, ela precisa ser pensada como um projeto político amplo, para além do prédio, né, do espaço ali de dentro da escola. Mas os professores têm que assumir essa direção do trabalho pedagógico, né? O professor tem que resgatar a sua autoridade, tem que questionar essas relações de poder. Por isso que eu fiz questão, vamos começar refletindo, para quando a gente chegar aqui na prática, que é essa ideia agora, a gente pensar ali no contexto mesmo, eu tenho um aluno com deficiência, eu tenho um aluno com altas habilidades, o que eu posso fazer? Como é que o professor pode conectar o seu trabalho a essas questões sociais, por meio de uma reflexão, interrogando sobre o que significa ser professor? O que eu realmente quero alcançar com essa minha profissão? Como é que eu posso fazer um trabalho com os grupos minoritários? Que problemas sociais eu preciso enfrentar? Não sozinho, mas o professor tendo essa autonomia para organizar um projeto de enfrentamento, né, de emancipação política e social. Então, eu considero de extrema importância que a gente tenha começado por aí para contribuir com essa reflexão sobre o trabalho. Como atingir objetivos melhores, como ligar a teoria, que é o que vocês me pediram, à prática, né? Usar a teoria para refletir sobre a prática e a prática para questionar a teoria. Então, sabendo que são duas faces da mesma moeda.
Então, eu acredito que a gente precisa convocar a pedagogia. A pedagogia não pode se eximir da compreensão de que conhecimento é poder. E se tem alguns grupos que não estão acessando ao conhecimento, ao saber, os direitos políticos dessas pessoas estão sendo usurpados. Então, nós precisamos urgentemente transformar nossas escolas, desenvolver modos de prática pedagógica que atendam às diferentes demandas. É demanda cognitiva, é linguística, é identitária, é cultural. Então, assim, pensar nos alunos, nos professores, na comunidade escolar como um todo. Então, que tipo de competências nós precisamos hoje para agir e interagir nesse mundo que foi construído com essas bases que a gente falou na primeira live. Conhecimentos que nos permitam questionar essas crenças, esses mitos que têm raízes profundas. Até hoje, as pessoas, não, eu não acredito que não tenha normal, mas quando você vê a ação pedagógica, tem um padrão do que, como é que deve ser. Então, quantas pessoas com deficiências já ficaram reprovadas, por exemplo, na escola, porque não conseguiam fazer as coisas de acordo com o padrão? Porque a gente só consegue pensar de uma forma, né? E aí, não é que eu queira responsabilizar ninguém, mas eu quero convocar, né? Porque a gente possa intervir. Então, por isso que o primeiro ponto dessa minha reflexão sobre a prática é qual é o lugar da pedagogia nesse processo. Que a educação é um elemento fundamental desse processo de criação de identidades, de valores. Então, quais são os espaços, as pessoas, como é que a gente pode aprender ou desaprender, né? Coisas que a gente tinha, como é que a gente pode, então, questionar alguns conhecimentos que nos desprepararam para lidar com o outro, como sermos mais ativos, mais críticos, capazes de não apenas interpretar a sociedade e o mundo em que a gente vive, mas também ser um sujeito ativo desse processo. Então, buscar uma formação como uma rede de transformação, né? Então, nesse sentido, é fundamental, meu ver, que a pedagogia ela se entenda como protagonista desse processo. Eu não estou dizendo que a pedagogia sozinha vai resolver. É claro que ela tem que se relacionar com os outros campos de saberes científicos, mas uma relação de protagonista. Ela vai, os outros campos vão complementar essa construção, tem que ser dialogada, não pode ser impositiva, como uma norma, né? Para poder a gente reconstruir saberes e poderes. Então, o primeiro passo que eu penso nessa reconstrução de uma prática pedagógica inclusiva, vamos convocar a pedagogia? Vamos colocar a pedagogia no lugar que ela deveria já estar ocupando há muito tempo, e a medicina, a psicologia, e a arquitetura, e etc., etc., são super importantes como complemento. Mas na escola é a pedagogia, é a educação que tem que ser o protagonismo dessa relação. Ah, muito bem, gente. Ilse Buzar, falando conosco hoje diretamente de Portugal, neste minicurso Inclusão, Teoria e Prática. Passou aqui a Silvádia, que é de Patinga, até andei fazendo um estudo em Patinga, estudei um episódio que aconteceu bem no introito, né, do golpe militar em Patinga, massacre de Patinga, uma coisa horrorosa. Silenciaram a cidade aí por mais de 20 anos, uma cidade em que as pessoas não podiam falar sobre esse evento, né? Então, o que é uma instituição total? Uma cidade que, por algum tempo, teve elementos de instituição total. Hoje, nossa cidade está muito bacana, estive lá, as pessoas felizes, né? Podendo falar, podendo conversar, mas as pessoas mais antigas até hoje estão traumatizadas, né? Em Patinga, com a situação que passaram. As pessoas que falam sobre ditadura, eu acho que a maioria não sabe exatamente o que é uma ditadura. Quem fala que é bom, né? Que saudade da ditadura. Eu acho que a pessoa não sabe, não viveu na pele o que seja uma ditadura. E eu quero te pedir até, professor Deus, para dizer para a gente como é que foi a construção, né, desse paradigma da inclusão que você menciona na videoaula. Como é que foi isso? Vamos colocar como é que começou,
Como que se desenvolveu esse paradigma da inclusão e como é que está hoje, na sua visão? Então, o que que acontece? A gente, primeiro, como eu estava falando no início, a gente pega as pessoas que não estão de acordo com o que é esperado, que não estão de acordo com a norma, isola instituições, e aí a gente começa a se questionar o que que nós estamos fazendo com a diferença, excluindo e isolando. Nós precisamos trazê-la de volta. E aí surge um movimento que eu falo na videoaula, chamada integração, que é um movimento inspirado nos Estados Unidos, na questão da segregação racial entre brancos e negros. Então, a integração, ela trazia essa concepção de que deveria trazer essas pessoas de volta, porém, de forma com condicionante, então, de forma parcial. Os que conseguirem acessar a norma têm direito a serem integrados. Então, aquilo que a gente está falando, eu tenho uma norma, quem conseguir se aproximar dela ou ficar aqui, tem o direito a ser integrado. Mas aqueles que não conseguem se aproximar, que não conseguem, eles continuam ainda lá, isolados nas classes especiais e nas escolas especiais. E aí o que acontece é que a gente começa, os movimentos sociais, a se organizarem, a lutarem por políticas públicas, isso vai repercutindo nas políticas públicas, por um movimento de que por que essas pessoas têm que ficar segregadas? Por que essas pessoas têm que ficar isoladas de todo mundo? Então, é aí, a partir disso, que a gente começa a discutir inclusão. Trazer todo mundo para o mesmo espaço, para o mesmo tempo, parar com as segregações. Para a inclusão, não existem pessoas anormais, né? Não existem. A inclusão, o princípio dela fundamental é reconhecer que todos somos diferentes. Então, se tem alguém que escreve de uma forma, o outro escreve de outra forma, um fala de uma forma, o outro fala um anda de um jeito, o outro anda com cadeira de rodas. Então, assim, a inclusão, ela vai se pautando nos princípios dos direitos humanos, né? Da equidade, da dignidade, da cidadania, de que todos têm direito a tudo. Então, ele é um cidadão, então ele tem um direito de acesso, ele tem um direito de conhecimento, e aí vai se constituindo uma série de cartas internacionais, de documentos que a gente fala na videoaula, de legislações, para poder referendar isso. O mais interessante é que a gente avança, o mundo avança com relação a esse assunto, em termos legais, em termos jurídicos, a gente constrói um aparato norteador, né? Tanto de documentos políticos quanto de legislações. O problema é que a gente ainda tem dificuldade nessa inclusão. Você falava ainda há pouco do meu pós-doc na área de surdez, eu até também digo isso lá na minha videoaula, que uma das áreas que mais tem provocado essa inclusão que nós temos hoje é a área de surdez. Tinha que ser a área de surdez, né? Mas, assim, a educação de surdos, ela questiona a inclusão homogeneizadora. Uma inclusão que se pauta na igualdade. Ela, assim, todos nós somos iguais. Então, todos nós vamos para a escola e nós todos somos iguais. Todos nós temos que ser matriculados. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Ok, mas todos nós estamos aprendendo de fato? Todo mundo se comunica entre nós? Nós temos amigos, todos nós somos considerados importantes na hora de fazer uma atividade lá na frente. Não? Então, assim, a gente vai percebendo que nós demos passo bastante importante, sim, no Brasil. Nós temos vários alunos com deficiência matriculados, alunos com autismo, alunos com altas habilidades de superdotação matriculados nas escolas. Então, hoje é praticamente impossível um professor que não tenha contato com alunos com desenvolvimento atípico. O que a gente quer saber, eles estão lá, matriculados. Mas, além disso, está acontecendo a aprendizagem de fato?
E se não está, o objetivo não é retroceder. Não é, então vamos parar que a inclusão não dá certo. É negociável. Inclusão é um caminho sem volta, porque a gente não pode voltar a excluir pessoas, a isolar. O que a gente tem que pensar é como ressignificar, como reinventar essa inclusão. E aí eu considero um passo muito importante nesse momento é a gente chamar as pessoas com deficiência, as pessoas com altas habilidades, com transtornos globais de desenvolvimento, seus familiares, os pesquisadores da área, para uma conversa com a escola, que se pretende iniciar, mas na verdade ela tem que ficar permanente a respeito das possibilidades de atuação pedagógica, que a gente possa pensar em promover o desenvolvimento desses estudantes e de uma proposta inclusiva de escola, mas com o princípio básico, nada sobre nós sem nós. Então, é pensar em ações formativas, mas junto com as pessoas que vivenciam essa situação, os professores. Então, tem que ter formação, sim, tem que formular políticas públicas, sim, mas a gente também tem que pensar, e as secretarias de educação? Quais os documentos que elas estão organizando? Elas estão pensando nesses documentos a partir da diferença? As escolas, com seus projetos político-pedagógicos, estão organizando a partir de um olhar da diferença? Essa só está no discurso, a diferença? Ela é a palavra da moda? Ou a gente realmente tem estratégias para garantir as condições de acesso à aprendizagem, sucesso escolar? Então, eu gosto muito de acesso e sucesso. Não é só o acesso é fundamental, mas eu tenho que ter sucesso, eu tenho que aprender. Então, quais as barreiras que estão impedindo? Então, a gente passa de um modelo clínico, um modelo biológico do indivíduo que tem um problema, e passa a compreender a questão da pessoa com deficiência a partir do social. O que está impedindo que aquele sujeito tenha mobilidade, que ele se comunique, que ele participe da aula e que ele aprenda. Então, eu penso que é desenvolver uma prática pedagógica baseada na equidade, pensar nos reflexos disso, na construção de um currículo, né, dos procedimentos metodológicos, avaliativos. Ou seja, uma escola que recebeu um aluno com deficiência, um aluno com desenvolvimento atípico, ela vai ter que se debruçar sobre essa temática. Ela vai ter que estudar. A escola não pode se negar a estudar. Que é isso que ela fala para todo mundo que tem que estudar. Então, a escola tem que estudar. Conhecer todo o suporte teórico, legislativo a respeito do assunto. E convocar pessoas, como eu estava falando, que tenham experiência no assunto, experiências de vida e experiências profissionais, a fim de construir esse plano conjunto, plano coletivo, plano pedagógico, que tem que ser revisto continuamente. Então, avaliar as respostas educativas e tomar decisões coletivas para poder a gente mudar. Porque a educação inclusiva, o princípio fundamental dela é que a gente vai precisar mudar. Não é com a escola que a gente tem, não é com essa educação que a gente tem que a gente vai conseguir alcançar algum objetivo. Muito bem, Deilce. Mini curso aqui, gente, inclusão, teoria e prática. Há alguns anos, Deilce, um colunista da revista Veja fez até uma coluna, um artigo, dizendo que ele tem um filho com autismo, ele tem condições financeiras, tentou incluir o filho dele em diversas escolas no Rio de Janeiro, escolas de altíssimo nível, não conseguiu, fracassou. O que ele fez? Mudou para a Itália. Ele falou, aqui na Itália eu estou tendo um bom atendimento, mas no Brasil eu não tive. E aí em Portugal? É diferente assim mesmo a inclusão em Portugal, na Itália e aqui no Brasil? Eles enfrentam as mesmas questões, mas a gente percebe que tem um fortalecimento maior, né, do movimento de inclusão, pessoas com deficiência com mais autonomia. Então, tem uma preocupação já de base, né, da escola, pensar nos seus princípios e não tem como negar. Então, realmente já existe um avanço. Mas eu considero que o Brasil não está tão longe de tudo isso. Somente em termos de legislação, em termos de documentos, né?
e que também tem muitas práticas pedagógicas exitosas. Mas a gente já tem maiores avanços nessa relação com a diferença em outros lugares. Eu acredito que a gente precisa pensar a escola, quando ela recebe um aluno com deficiência, ela precisa pensar dentro do projeto político-pedagógico. Ela precisa repensar, porque muitas vezes a escola entende projeto político-pedagógico como um documento para guardar na gaveta, quando vier alguém na secretaria eu mostro. Não. O projeto político-pedagógico é uma construção coletiva. É chamar toda a comunidade escolar, os pais, os alunos. Vamos discutir a nossa escola. Que a gente estava falando ainda há pouco. As regras, elas vão existir, referências vão existir. Elas não podem ser únicas, elas não podem ser impositivas. Então, a escola tem essa possibilidade de discutir o projeto político-pedagógico que ela quer construir. E até tem autores que chamam de documento de identidade, que o projeto político-pedagógico da escola é o documento de identidade da escola. Desculpa. É um passo essencial, então, o que o projeto político-pedagógico dissemine os princípios e valores da educação. O que é que realmente a gente está querendo com a nossa escola? Como é que nós vamos construir conhecimentos que a comunidade escolar necessite, né? Por exemplo, no caso da inclusão, que estratégia que a gente vai incentivar e vai executar, porque fica muito na teoria, no discurso, né? Como é que vai se dar a relação entre o sujeito da escola a partir de uma diferença, por exemplo, de comunicação? Como é que vai ser a convivência? Porque matriculados eles já estão. Então, a gente precisa repensar as nossas escolas. Que novos conhecimentos precisam adentrar no nosso currículo? Que estratégias metodológicas contribuirão nesse processo? Quais os obstáculos, quais as barreiras que aquela escola e a sala de aula precisam eliminar a fim de alavancar o processo de inclusão? Que recursos físicos, estruturais, didáticos que a gente precisa a partir desse novo desafio? Que instrumentos pedagógicos, que formações continuadas, como a que nós estamos tendo aqui nesse momento, a gente precisa? O que a gente precisa alcançar a curto, médio e longo prazo? Isso é projeto político-pedagógico. Então, o que a gente precisa é que nossas escolas tornem bem visíveis as metas, o que ela pretende alcançar e como é que vai ser avaliado. Alcançou? Então, qual é o próximo passo? Como é que a comunidade vai participar? Né? O que a escola já tem e o que falta adquirir para implementar um projeto de inclusão? Então, um processo avaliativo, mais coletivo, global, né, da escola, e que levanta demandas. Olha, agora eu tenho um aluno cego na minha escola, eu tenho 10 alunos cegos na minha escola. Quais são as demandas? O que eu preciso? Pensar, então, em estratégias coletivas, com aquelas pessoas que eu falei antes, com a família, com os profissionais, com os estudantes com deficiência, para poder pensar em projetos político-pedagógicos. Muito bem, Neilson. Chegaram algumas perguntas aqui, e a produção está selecionando outras, a respeito de atitudes práticas, de providências práticas que o professor deve adotar em sala de aula para que a inclusão não seja apenas uma norma bonita, né? Porque no Brasil nós sabemos, né? Desde o século XIX, muitas leis são para inglês ver. A legislação está lá na frente, né? Como diz aqui, esse outro dia aqui o professor José Pacheco, a BNCC, a introdução é uma poesia. É lindo. É uma poesia. Mas nós estamos agora numa estação, né, de planejamento do próximo ano, do próximo ciclo. O que é que o professor pode fazer na prática para efetivar um paradigma da inclusão? Sabendo o seguinte, Deus, nós não podemos também ser românticos em um cenário de escassez de recursos. É verdade. Mas eu acho que só o sujeito pode modificar a realidade. Então, a gente precisa superar esse momento da lamentação, que ela tem que existir, que é a constatação da realidade,
eu tenho uma realidade precária, que falta isso, que falta aquilo, que falta... Mas, assim, o que que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Ainda que a mudança dessa realidade seja uma reivindicação, seja um movimento, seja um abaixo-assinado, mas alguma coisa nós temos que fazer. A gente não vai poder ficar parado. Com relação especificamente à sala de aula, o professor precisa se perguntar. Eu gosto de começar perguntando e não dando respostas, porque a gente tem que partir de perguntas. Fazer a pergunta, por que todos os estudantes estão tendo acesso aos conteúdos? Então, eu tenho aluno lá na minha sala, todos eles estão conseguindo aprender? E se o professor avalia que está faltando uma base, não, eu não estou aprendendo porque eu não tenho mais base. No caso da pessoa com deficiência, a gente poderia pensar na sala de recursos como uma parceria para suprir. Como é que deve ser feito esse trabalho pedagógico? Então, além das questões cognitivas, o que a gente, quando professor, a partir de uma conversa com a família, o que que nós observamos com relação às outras questões, questões emocionais? Que parceria com instituições a gente pode fazer? Eu costumo dizer, com quem eu posso contar? Porque, como você falou, nós estamos numa situação muito complicada de carência, mas, assim, procurar parcerias. Com quem que eu posso contar de fato? Eu vou precisar, para colocar meu projeto de inclusão em pauta, eu vou precisar de quais outras áreas? A área da saúde não é para todas as pessoas com deficiência que vai precisar, mas tem algumas que é imprescindível. É a fonoaudiologia que eu vou precisar, é a psicologia, eu vou precisar mudar a arquitetura, né? E aí não estou falando de panóptico, mas o foco da escola deverá ser a aprendizagem. Então, a parceria com as outras áreas de saber é importante, mas assim, o foco, por que que ele não está aprendendo? Né? O que está acontecendo para que ele não aprenda? Chamar a família. Às vezes a gente fica assim, a família não sabe. A família é o que mais sabe sobre, afinal, filha dela, né? Ela tem toda uma experiência. Então, conversar com essa família, sair daquelas reuniões burocráticas e de só questionar a família, mas dialogar sobre possíveis estratégias que a própria família já encontrou para colocar esse projeto de inclusão em pauta. E que ações de reconhecimento do outro nós podemos desenvolver? Não como vítima, coitadismo, capacitismo, mas o que esse meu aluno tem de interessante que pode ser compartilhado? Eu acho assim que são perguntas que você vai fazendo. Não vê-los como uma questão de superação. Olha o que meu aluno superou, mas singularidade, especificidade. Como é que nós podemos fazer para modificar essas concepções que a gente falou no início, os mitos, as discriminações? Então, diante do desafio de um aluno com deficiência na sala de aula, a gente falou, e agora eu e a Érica, sobre filho idealizado. Mas eu acredito também que a gente precisa fazer o luto do aluno idealizado. E voltarmos para a realidade. O que nós temos de fato? Quais são os desafios? Meus alunos são plurais. E aí tem muita coisa envolvida. Então, é importante que a gente saiba lidar com o estudante real. Qual o estudante que eu tenho? Quais são suas singularidades? E mergulhar cientificamente. Não tem outro jeito. É assistir palestras, é comprar livros, é ir no seminário, tentar compreender como é que esse aluno se desenvolve, como é que ele aprende, para poder ajudar a ensinar alguma coisa. Então, se eu puder dizer alguma coisa sobre a prática, eu penso que o professor deve pensar no seu aluno como um desafio, que vai provocá-lo, que vai fazê-lo sair daquele lugar comum, né? Porque vai provocar o professor no crescimento profissional, mas também ético, emocional, né? O que você pode aprender com essa situação? Conversar com outros colegas de trabalho também é interessante, porque às vezes a pessoa já tem uma outra experiência que pode me contribuir. Então, com relação à prática, propriamente dita, eu penso que o professor e a escola precisam pensar em atividade de acolhimento, inicialmente. Durante esse período, ela vai desenvolvendo uma avaliação diagnóstica do aluno,
mas também na sala de aula, dos professores, da escola como um todo. O que a gente tem? O que a gente precisa ter? E chamar a atenção do que a gente precisa modificar para atender a demanda daquele aluno. Né? O que meu aluno, por exemplo, especificamente com relação ao aluno, o que ele já sabe? O que falta conhecer? O que ele está prestes a conhecer aí, parafraseando Vygotsky, né? Então, e aí sim você elabora um planejamento a partir dessas respostas, a partir dessas questões que eu fui levantando aqui. Ah, muito bem. E uma das coisas mais importantes que você falou aqui, na minha opinião, Deus, uma coisa muito interessante, é, na primeira live aula, você comentando que a inclusão não diz respeito apenas a pessoas com deficiência. É geral, né? Porque, é mulher, o homem tenta te excluir. Ontem, né, a professora Viviane Louro, que é neurocientista, até comentou aqui que as pessoas, né, gostam de se sentir especiais. As pessoas gostam de se sentir especiais. E para se sentir especial, muitas vezes, né, a fórmula que se encontra é oprimir o outro, né? É diminuir o outro. É algo muito cruzado, né? E é bem interessante que você falou também que não é só o oprimido que sofre, o opressor também sofre. Tem, gente, quem quiser estudar sobre isso, o paradoxo do senhor e do escravo do Hegel, né? Que vai mostrar que a relação escravocrata, ela é degradante não só para o escravo, mas também para aquele que é o senhor que desce o chicote no escravo. Os dois saem degradados da relação, porque a relação saudável, a relação que edifica, é a relação entre sujeitos, não é mesmo, professor Davidson? Sim, com certeza. A gente está falando de sujeitos, né? De professores, de alunos, de diretor, de coordenador. A gente observa isso que você está falando. Quando o professor tem um aluno que fracassa, entre aspas, na aquisição do conhecimento, o professor, você olha em frangalhos, o verdadeiro educador, né? Ele também adoece com aquilo. Porque, por mais que ele queira invisibilizar, não, ou pedir que ele nem existe da minha sala. Não tem como. Isso vai repercutir sobre o professor. Então, nós estamos falando de sujeitos. E ainda dando continuidade à pergunta que foi feita, mas se na prática, né? E aquilo que eu falava, vamos pensar no aluno. Então, qual é a especificidade cognitiva do seu aluno com deficiência? Né? Conhecer qual o aluno, eu estou falando aluno com deficiência, mas é o aluno com autismo, é o aluno com altas habilidades também. É conhecer qual é a principal característica do aluno para facilitar o seu planejamento de atividades que promovam a aprendizagem. Eu não posso ter o mesmo planejamento, o plano de aula não é uma cópia de anos passados. Eu tenho que pensar o meu plano a partir da realidade. Então, por exemplo, vou pegar o que eu mais gosto, né? Mas se meu aluno é surdo, eu parto do princípio que, em linhas gerais, a principal questão que ele me traz, o principal desafio que ele me traz está relacionado com a comunicação, com a língua. Então, o meu planejamento vai focar em atividades que enfatizem a comunicação por outros meios. Não precisa... o Vygotsky vai nos dizer que todos nós vamos alcançar os objetivos. Os caminhos é que são diferentes. Então, a gente precisa saber que outros meios, que outros caminhos de rodeio, o Vygotsky costuma dizer, que vão ser encontrados para alcançar o mesmo objetivo. Então, como é que eu vou trabalhar essa comunicação? Pela escrita, pela língua de sinais, por desenhos, por imagem. Então, é preciso garantir, por exemplo, no caso do aluno surdo, que o currículo tenha aquisição de língua de sinais, aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua. Como é que vai ser feito isso? No caso do surdo, tudo é muito mais complexo, que mexe no currículo. Então, torna a prática mais desafiadora. Mas, por exemplo, ele tem horários previstos de língua portuguesa como primeira língua. Só que surdo não estuda português como primeira língua. Português para o surdo é uma segunda língua. Então, nesse mesmo horário, ele vai precisar aprender, adquirir língua de sinais. Nesse mesmo horário, ele vai precisar aprender língua portuguesa como segunda língua. Então, em que momento a sala de recursos vai me ajudar? As escolas públicas têm sala de recursos.
A sala de recursos é um conjunto de profissionais, de equipamentos especializados naquele assunto. Então, em que momentos eu vou precisar dessa ajuda? E se meu aluno ele ainda não sabe língua de sinais, o que acontece com a maioria dos surdos quando chega na escola, ele ainda vai aprender. Então, por que eu não aproveito e crio horários para o ensino de língua de sinais para todos, inclusive da sala, inclusive os professores? É claro que no caso dos surdos é aquisição de língua, né? E no caso dos ouvintes é aprendizagem de uma segunda língua. Mas chamar os profissionais de sala de recurso, vamos planejar, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer no caso dos estudantes surdos, por exemplo. E só mais um pouquinho sobre a educação de surdos, é que o Vygotsky falava que a educação de surdos é o capítulo mais difícil da educação. Porque o Vygotsky vai dizer que ele vai se desenvolver como? Aquilo que a gente está falando, é a relação sujeito-sujeito. É pelo contexto social. Se eu tenho um problema exatamente na comunicação, se a língua que eu falo não é a língua que a maioria fala, então as repercussões no meu desenvolvimento vai ser maior. Então, essas questões que o aluno surdo traz e provoca a inclusão, é porque ele precisa construir uma identidade. Então, a gente precisa pensar metodologias visuais, avaliações visuais. E é isso que eu fiz, assim, uma experiência, vamos dizer, esse experimento aqui. Se eu tivesse um aluno surdo, eu vou precisar de um intérprete de língua de sinais? Ou nem adianta, porque ele nem sabe língua, não adianta ter intérprete. Então, é pensar. Isso cabe para todos os outros, não é só o surdo. Então, é tentar pensar no seu aluno. Meu aluno é cego. Então, qual a grande questão que isso me traz? É mobilidade, é uma comunicação por via escrita que ele não vai ter, então vai escrever por outra forma. Então, aí eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou executar atividades. Eu estou indo bem na prática da sala de aula, que é o que vocês me pediram. Que promova essa orientação, essa mobilidade. Né? Focar, por exemplo, na comunicação em braille. Os surdos, os cegos, falam muito bem a língua oral. Né? Tem uma produção oral muito boa. Ah, mas eu não sei como é que eu faço isso, eu desconheço a temática. É por isso que na sua escola tem sala de recursos. É por isso que na Secretaria de Educação tem um setor responsável pela educação inclusiva, para que ele possa te apoiar e contribuir com a transformação da sala de aula, da escola. Então, é hora da gente voltar a estudar, né? O que a gente já falou aqui. Não pode se acomodar. E a mudança precisa envolver todo mundo da escola, porque vai mudar a escola como um todo. Não pode mudar, o aluno muda. E não muda a escola, não muda a sala de aula, não adianta. É como a gente falou, então, que a mudança tem que envolver todos. Não estamos falando inclusão de uma pessoa. Nós estamos tornando a escola inclusiva, a sociedade inclusiva. Ah, muito bem, muito bem. Olha só, pessoal, eu estou prejudicado aqui porque as perguntas sumiram para mim, os comentários todos sumiram, mas a produção está mandando perguntas aqui, eu estou reproduzindo aqui as perguntas para a professora Edelise. Até peço à produção para colocar os nomes das pessoas que estão formulando as perguntas, para eu poder citar aqui e até para a gente agradecer pelo envio das perguntas. Já estamos até chegando aqui ao encerramento, mas vamos ainda um pouco mais desse assunto que é de extrema relevância. Edeilce, se nós pensarmos na agenda global da inclusão ou do paradigma da inclusão, não sei se é a mesma coisa que está acontecendo, mas em termos de direitos, né? Olha, se nós pensarmos na Constituição, a inclusão é um direito fundamental. Então, isso não tem a ver se é esquerda ou se é direita. Ah, eu sou de direita, então eu sou contra a inclusão. Ah, eu sou de esquerda, sou a favor. Não é isso. É direito fundamental. Não é? Então, o núcleo essencial desses direitos não está em discussão. Você acha que... Não estou aqui falando do Brasil, mas do mundo como um todo. Você acha que nós estamos, nos últimos tempos, evoluindo na agenda da inclusão? Olha, é complicado. A gente teve bastante avanço, a gente vinha avançando continuamente no que diz respeito a essa discussão da inclusão.
Mas a gente vai percebendo que, por exemplo, como a gente falou inicialmente, aqueles conceitos de norma, de padrão, de referência, pelo contrário, estão ressuscitando coisas que a gente já tinha, vamos dizer assim, superado, ou que a gente já tinha questionado, já tinha argumentado, a gente está trazendo de volta imposições de regras, uma concepção olha, o normal é ser assim, o padrão é ser assim, a referência de todo mundo que não está de acordo, aí é excluído. Então, eu considero que a gente vinha avançando bastante, mas que no momento a gente está vivenciando uns outros paradigmas, né? E que vem trapando, né? Porque ali nós vamos nos deparar com situações em que não pode isso, não pode aquilo, né? E quem pensa diferente é considerado desviante, anormal, transgressor, né? Patológico. Então, eu percebi, e vários pesquisadores também, que a gente tem um peso nesses conceitos que estão sendo ressuscitado, vamos dizer assim. Né? A gente estava, continua, a gente está trazendo algumas coisas de volta. E no que diz respeito especificamente à prática pedagógica, nós precisamos tirar do isolamento pedagógico experiências exitosas, como eu falava, corroborar com essa disseminação dessas práticas para outras realidades. É claro que nós ainda temos muito que melhorar, especificamente no que diz respeito à educação inclusiva, de fato, não só estatística, mas assim, na prática mesmo. Mas a gente tem bastante avanço, mas a gente tem que compreender que a construção de uma escola ela vai muito além daquele espaço físico, deve ser uma construção diária, a gente precisa da participação ativa dos alunos, da comunidade escolar, da comunidade de pesquisadores, do associativismo, né? E que os desafios estão apenas começando. Mas a gente precisa, para implementar uma escola inclusiva, uma sociedade inclusiva, a gente precisa ultrapassar os preconceitos. A gente precisa eliminar as discriminações. A gente precisa enfrentar a marginalização, a fim da gente não reproduzir as desigualdades, contextos históricos que a gente pensava que tinha ultrapassado, mas que, na verdade, muita coisa ainda está ali e que vai alguma coisa, ela vem para cima. Então, para que tudo se concretize da melhor forma, é imprescindível que governantes, secretarias, reflitam sobre o seu papel em relação à diferença. Construa documentos, projetos, mas também invista, né? Que tenha dotação orçamentária, porque a gente tem muitas ideias, mas não tem de onde que vai vir esse recurso, né? Que a gente possa ampliar o quadro de pessoal, por exemplo, da escola. Às vezes a escola precisa contratar monitores, intérpretes de Libras, psicólogo escolar, ou no caso da educação de surdo, eu preciso de professores surdos nos anos iniciais. Por quê? Porque eu preciso contribuir com a construção de identidade desse aluno. Ele chega na escola sem saber nem quem ele é, porque a maioria chega sem língua, sem cultura, então eu preciso de professores surdos. Então, os governantes têm que pensar nesse investimento em formação, em recursos. E outro fator essencial é a continuação de pesquisas, né? Dialogando com as escolas, com a prática, porque aí a gente vai ter uma maior reflexão sobre a real situação que a gente está vivendo, e às vezes a gente está tão assim dentro que não consegue perceber. Então, a escola, ela pode e precisa ser transformadora. A escola, ela pode, eu até falei também na videoaula, ela pode colaborar com suas forças para a transformação social. Ela pode contribuir com a superação das desigualdades sociais. Mas, então, o que a gente precisa se perguntar, lá vem eu com pergunta, qual é o papel da escola na luta contra a discriminação sofrida pelas pessoas com deficiência? Então, tentar pensar como reconhecer os elementos de dominação
que precisam ser enfrentados e eliminados. A gente sabe que a escola não é redentora. A escola sozinha ela não tem solução para tudo, né? Mas ela deve ser, no mínimo, uma escola transformadora. Bom, a minha realidade que eu tenho não está boa, o que, que a gente vai fazer para modificar? Porque a escola pode influenciar, sim, a sociedade, mais uma vez, por meio do acesso e do sucesso dos estudantes. Então, é tentar pensar na educação inclusiva a partir de uma perspectiva política, né? Como um espaço de atuação de forças, que pode contribuir para transformar ou para sujeitar pessoas. Então, o que a gente quer mesmo é uma escola sem censura, uma escola sem estigma, sem posições, senão a gente não vai conseguir implementar esse projeto de educação inclusiva. E não uma tarefa técnica somente. O que, que a gente vai fazer de planejamento, estabelecer rotinas, cronogramas, isso, mas a gente é muito mais uma tarefa ética, uma tarefa política, né? Um compromisso que a gente deve ter contra o preconceito, contra a discriminação. Então, desafio, né? Uma sociedade democrática, ela precisa de políticas públicas, ela precisa pensar na diferença e ela precisa de ações, que a gente pensa, teoriza e ações práticas que possam contribuir realmente para essa transformação, né? Para resgatar a diferença desse estado de maldição, porque as pessoas acham que ser diferente é um problema. Não, ser diferente é positivo. E como é que nós vamos trabalhar na inclusão, vendo igualdade e diferença como complementares, trazendo essa complexidade. Então, pensar a diferença no campo político, né, no qual essas experiências culturais, comunitárias e práticas sejam integrantes da produção de uma educação inclusiva, de uma sociedade inclusiva, uma escola capaz de realmente contribuir para essa conquista da cidadania e de todos os alunos. Muito bem, gente. Estamos então aqui com a Edeilson encerrando já essa live aula do minicurso Inclusão, Teoria e Prática. Que riqueza aqui esse debate, essa conversa, esse diálogo aqui com a professora Edeilson Buzar sobre inclusão. E é muito interessante aqui, já encerrando, Edeilson, que, voltando de novo ao que você falou, né, que a discriminação não é só com relação à pessoa com deficiência, e também a inclusão não beneficia apenas a pessoa com deficiência, mas toda a sociedade, né? Eu até ouvi um debate de candidatos uma vez aí, tem poucos dias, na verdade, aí perguntaram sobre cotas e o candidato nem respondeu, partiu para outra coisa, começou a atacar o outro. Então, assim, você vê que para muitas cabeças aí é um tema que não é relevante, é como se fosse algo destinado apenas a um setor marginalizado da sociedade, mas os séculos de escravatura deixaram um lastro aqui no Brasil. A gente acostumou, né, a pensar, até mesmo a pessoa que está sendo oprimida, né? Nós acostumamos a pensar de forma opressora e hierarquizante, né? Tanto é que tem gente que está embaixo, depois que sobe, começa a oprimir também quem está embaixo. É uma gramática, né? Uma gramática de opressão, de desigualdade, né? De hierarquia, de discriminação. E a educação, a responsabilidade do professor é muito grande. É o que você falou. Precisamos trazer a pedagogia para o centro da educação, não é mesmo? Isso. Edeilson, eu quero te agradecer aqui pelas reflexões, né? Nós vamos voltar a falar sobre isso na 12ª Semana Rede Pedagógica. Você já está convidada, porque nós não podemos falar de socialização sem falar de inclusão. Porque a socialização, mesmo que eu não faça nada com a criança, ela vai ser naturalmente socializada, não é? Então, se o ambiente é adequado, se é um ambiente, vamos dizer, edificante, vai ser uma boa socialização. Mas se não for, vai ser uma socialização ruim. E a educação atua para melhorar os processos de socialização, especialmente nesse aspecto da inclusão. Tem um autor que coloca assim, um desafio coloca uma questão que mostra a dificuldade, a complexidade desse desafio, que é o Anthony Giddens, que vai dizer, né, que até a linguagem é discriminatória, né?
Então, até a linguagem já contém, né, ferramentas, recursos de Já está tudo discriminação. desmanou. Não é mesmo? Então, muito obrigado, Deus. Nós vamos voltar a falar sobre esses assuntos aqui. Eu aprendi demais com você. Tenho certeza que a maioria aqui aprendeu. Muitos comentários aqui elogiando a sua fala. Obrigada. Muito obrigado, Neilson. Eu que agradeço. Então, eu vou encerrar trazendo uma frase do Boaventura de Souza Santos, que eu amo, que eu acho que resume tudo isso que a gente falou. Né? Temos o direito de ser iguais, sempre que as diferenças nos inferiorizem. E temos o direito de ser diferentes, sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, é preciso reinventar a inclusão, cuidar, tomar parte e viver com. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição para novos encontros. Muito obrigado, Neilson. Até a próxima, então. Até. Pessoal, então, Edeilson Buzar, com o minicurso Inclusão em Teoria e Prática. Quem quiser se inscrever no evento, ainda pode se inscrever, é gratuito e garante certificado de 120 horas. Basta você acessar www.rpead.com.br. Gente, estamos liberando agora a videoaula da professora Edeilson Buzar no canal da Rede Pedagógica no YouTube. www.youtube.com/canal/rede pedagógica. Então você digita, né, Rede Pedagógica YouTube, que você vai cair direto no canal da rede e é o primeiro vídeo que aparece lá. Muito interessante a reflexão da professora Edeilson nesse vídeo. E muitas perguntas aqui sobre os sorteios. Ah, não consegui me inscrever, como é que eu faço? Calma, gente, calma que dá tempo de se inscrever. Basta você acessar www.redepedagógica.com.br/sorteios. Ou então você rola o feed da Rede Pedagógica no Instagram. Todos os posts de sorteio têm uma inscrição bem grande. Post oficial. Você vai lá, cumpre as regras, participe, vai ter muitos prêmios. Hoje é um dia especial de homenagem aos professores e é por isso que nós vamos fazer sorteio hoje de vários prêmios, né? Já falei para vocês, 6 mochilas dessa, repletas de livros, uma oferta, um presente da editora Moderna. Temos também 2 Pix de R$500 que a Rede Pedagógica está oferecendo para os professores e diversos Pix de R$100. Além disso, vamos sortear kits Rede Pedagógica com essa camisa aqui, ó, né? Olha só atrás, ó. Tá vendo? Faço parte da rede para você usar essa camisa onde você for e deixar bem claro que você faz parte deste projeto. Um projeto em que o protagonista é você. Você é o protagonista, você constrói, né, os conteúdos, você constrói os cursos, você constrói os temas, você é a parte mais importante desse processo. Esse processo que visa a qualificação da educação brasileira, a valorização do professor, um tema muito importante neste dia dos professores, gente. As pesquisas mostram, por exemplo, que o brasileiro é o povo que mais tolera a desigualdade no mundo. Olha que coisa interessante. O povo que mais tolera a desigualdade, que acha a desigualdade normal, é o brasileiro. E isso prejudica não apenas a pessoa com deficiência, mas também o professor. Talvez porque os professores, em sua maioria, no passado, eram mulheres, né? Então, as mulheres já trazem uma carga de discriminação muito grande no Brasil, no mundo todo também, não é? E o professor no Brasil é uma coisa muito interessante, né? O professor, interessante, mas odiosa, né? Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O professor sendo desrespeitado, sendo desvalorizado, com remuneração muito baixa, né? Só para citar um exemplo para vocês, nós tivemos, né, um movimento para criar o piso nacional do magistério. Muito baixo, gente. Quando se fala em outras categorias, o piso vai lá em cima, o dobro, já começa pelo dobro do piso do professor. Por que isso? Porque o professor é tão desvalorizado. Ah, ele trabalha menos? Não, ele trabalha mais.
não é? Porque cada aula que você leciona, você vai gastar 1, 2, 3, 4 horas para preparar aquela aula, né? Então, você trabalha mais e ganha menos. Para nós melhorarmos a educação no Brasil, nós precisamos começar pela valorização do professor. E essa pauta aqui de hoje, combate, né, a discriminação, de inclusão, tem tudo a ver com isso, porque nós também, os professores, somos vítimas da discriminação e isso faz mal, isso adoece toda a sociedade. Vamos encerrar então a nossa live agora. Daqui a pouco, Érica Radiespiel vem para fazer sorteios. Vamos marcar aqui então um horário e produção. Que horas que nós voltamos com os sorteios? Às 9h10, então, nós voltamos aqui, tá, com os sorteios. Videoaula agora da professora Deilce. Quem não se inscreveu para o sorteio, dá tempo de se inscrever. Venha participar e boa sorte a todos. Tchau, pessoal.